alunos da mediação tecnológica. Eu estava aqui esses dias com vocês trabalhando sociologia. E hoje eu volto aqui com vocês para nós trabalharmos dentro de ciências humanas para o Enem, trabalharmos história. Como é que a história está sendo abordada dentro do Enem? Então, eu vou querer bastante atenção de vocês, porque essas aulas que eu preparei para vocês de história, nós preparamos aí algumas aulas de história que vão ser fundamental e vão ser importantes na hora de vocês estarem fazendo o Enem. Então, acompanhe comigo, porque como a Tainá colocou, nós só separamos o que mais cai no Enem. Então, nós pegamos os top 10 do Enem e dissemos, esse material nós vamos trabalhar com nossos alunos. Então, olha na tela para vocês, porque dentro de Ciências Humanas para o Enem, nós estamos trabalhando Idade Média, nesta aula de número 8. A Idade Média. O que representa a Idade Média? O que vem a Idade Média? Primeiramente, tá? A Idade Média a gente pega esse contexto aqui e a gente precisa entender essa divisão da história que apresenta aqui. A história, os historiadores pegaram, fizeram uma divisão didática sobre a história, e a história ela passou a ser dividida assim. O que vem antes da história foi chamada de pré-história. É o período que tem o aparecimento do homem, as pinturas rupestres, nós temos os Neandertais, o Homo sapiens. Quando chega o Homo sapiens, ele começa a se organizar em sociedade. Quando ele começa a se organizar em sociedade, que ele se torna sedentário, ele começa a plantar ali, ele desenvolve a escrita. E a escrita, meus queridos alunos, vai ser fundamental para fazer esse processo transitório entre a pré-história e a Idade Antiga. Idade Antiga. Então, nós temos aí a Idade Antiga sendo formada aí em 3.500 a 476 depois de Cristo, essa Idade Antiga. E se você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você já percebeu que vários povos que aparecem ali na Bíblia, eles estão relacionados a esse período da Idade Antiga? Na Bíblia aparecem egípcios? Aparece. Aparecem os babilônios? Aparece lá no Antigo Testamento. Aparecem os hebreus? Aparece. Esses povos, todos da Bíblia, eles são desse período chamado Idade Antiga. E fora esses povos, nós tivemos o Império Persa, vários impérios, nós tivemos o Egito, gente, o Egito foi um grande império, depois que ele se torna unificado, ele foi um grande império. O Império Persa, ali, Alexandre o Grande, conquistando grande parte de um império. E nós tivemos o maior de todos os do império da Antiguidade, que foi o Império Romano. O Império Romano. Então, esse período do Império Romano, o Império Romano foi tão grande, só para vocês imaginarem. Eles conquistaram terras em tudo quanto é canto, que eles tiveram que partir o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Tiveram que partir em dois. O Império Romano do Ocidente ficou com a capital em Roma. Capital do Império Romano do Ocidente, Roma. E dominava toda essa parte da Europa Central, do norte da Europa. O Império Romano do Oriente ficou com a capital Bizâncio, no Império, foi chamado também de Império Bizantino, que depois se transforma essa capital por nome de Constantinopla. Constantinopla. Hoje é Istambul, capital da Turquia. Mas nós temos o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Isso vai marcar esse período ainda da Idade Antiga. Só que chega um momento que o Império Romano do Ocidente, que fica aqui para a parte onde fica a Europa, vai ficar o Brasil, tudo que é da Europa para cá é chamado de Ocidente. Tudo que é do meio da Europa ali, fazendo a divisão com o Oriente Médio, é chamado de Oriente. Então, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Vai chegar um momento que povos que faziam fronteira com o Império Romano do Ocidente vão começar a invadir o Império Romano do Ocidente.
e vão tomar o Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 vai fazer essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, período este que nós vamos estudar hoje. E a Idade Média ela vai durar por 1000 anos, a Idade Média. Até que nós chegamos aqui com as grandes navegações, com a queda do Império Romano agora do Oriente, nós chegamos aqui num período chamado Idade Moderna, que nós vamos ter o Renascimento cultural, urbano, nós vamos científico, nós vamos ter aí o mercantilismo, nós vamos ter os reis absolutistas, nós vamos ter a Reforma Protestante, nós vamos ter as grandes navegações, nós vamos ter todo um acontecimento nesse período que vai ser chamado de Idade Moderna até 1789, quando acontece o quê? Quando acontece a Revolução Francesa, que vai acontecer a Revolução Francesa. E o período que acontece a Revolução Francesa vai ser um período de transição, de mudanças. Mudança para esse novo período da história chamado Idade Contemporânea, que vivemos até hoje. Então, isso daqui é para vocês entenderem mais ou menos como é que se dá o processo de divisão da história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E o que nós vamos trabalhar mais aqui vão ser esses 4 períodos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea. Porque eu estou trabalhando aqui a queda do Império Romano e o fim da Idade Antiga, o fim da Antiguidade, que leva o Império Romano a cair. Aqui é a figura representativa de Odoacro. Odoacro, povo germânico. Já ouviram falar no povo germânico? Os povos germânicos eram povos que viviam ao norte do Império Romano. E esses povos eles começam a invadir o Império Romano. São os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os saxões, os anglo-saxões, os vikings. Todos esses povos eles começam a invadir o Império Romano e eles vão tomar o Império Romano. Vai ter uma queda do Império Romano. E o que leva a essa crise? Na tela aí para vocês, para a gente ver o que leva essa crise do Império Romano. Nós observamos que a partir do 3º século depois de Cristo, DC é depois de Cristo, tá? O Império Romano iniciou a fase de declínio e decadência, que acabou resultando na fragmentação de sua parte ocidental. O que é isso, fragmentação? Essa fragmentação, gente, o Império Romano deixou de ser uma unidade centralizada e passou a ser totalmente fragmentada em feudos, tá? Assim como se fossem pequenos pedaços de terra. A crise econômica e política somaram-se à chegada dos povos germânicos, que levaram o fim da parte ocidental do Império e a ocupação do território por esses povos. A partir do século II, depois de Cristo, o Império Romano viveu um período de relativa paz. Lá no século II, antes daqui do século III, que nós estamos vendo, lá no século II havia uma paz, havia uma tranquilidade, eles viviam bem, que era chamada Pax Romana, paz romana. Mas o final desse período, já no século III, ainda no final do período do século II, foi marcado pela morte de Marco Aurélio. A morte de Marco Aurélio ela vai ser uma simbologia muito forte nesse período. A decadência romana, que se estendeu até a fragmentação da parte ocidental em 476. E o que leva? O que leva a essa fragmentação, queridos alunos? O que levou a essa fragmentação? Primeiramente, nós temos uma crise no sistema escravista que ele vai afetar diretamente a economia romana. Os romanos eles viviam um sistema de escravidão. A mão de obra utilizada em Roma era uma mão de obra escrava. Então, eles viviam dentro desse sistema de escravidão. Aí eles vão ser afetados, porque não tem mais guerra, não tem mais povos para conquistar.
vai faltar escravos, que escravos, a maioria eram escravos de guerra. Faltaram escravos aqui. Diminuição da produtividade. Se eu não tenho escravo, eu não tenho produtividade. Se eu não tenho produtividade, eu não tenho aqui como produzir para alimentar meu povo. E o povo passava fome. Vocês já ouviram falar aquela frase pão e circo? Que os romanos controlavam as populações, a massa, através do pão e circo? O que significa? Eles criavam as arenas, como é o Coliseu, a arena mais conhecida é o Coliseu. Eles criavam um Coliseu e distribuíam o pão para o povo. Então o povo estava tendo um espetáculo, que era o circo, e recebia pão para se alimentar. E com isso o povo se acalmava e não fazia revolta. Mas a diminuição da produtividade vai gerar uma crise no sistema romano. Crise política interna por disputa de poder. A morte de Marco Aurélio criou uma disputa de poder porque ficava aquele medo. Meu Deus do céu, e aí? Eu vou ser imperador? Eu vou ficar quanto tempo vivo? Quem é que vai me matar? Será que alguém vai me matar? Parecia aquela música do Raul Seixas que dizia: papai, não quero ser eleito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Pois é, lá eles estavam vivendo isso. O imperador assumia como imperador, mas havia uma crise política que qualquer hora ele poderia ser morto. Então, todo esse processo de crise que o Império Romano está sofrendo vai fragilizar o Império Romano do Ocidente. E os povos germânicos vão se intensificar com isso. É por isso aqui que a invasão do Império Romano, a invasão pelos povos germânicos do Império Romano, ela vai ser o grito de misericórdia. Vai ser o tiro de misericórdia, propriamente dito. Vai ser aquele momento que o Império Romano já não tem mais como enfrentar seus inimigos, e os seus inimigos ganhando a batalha e ficando mais fortes, e ficando mais confiantes, vão para cima do Império Romano. E o Império Romano, que muitos soldados do Império Romano eram germânicos, vão se enfraquecer. E essa invasão desses povos germânicos... Lembrando, quando eu falo de povos germânicos, não entendam como um povo só, tá? É igualmente quando eu falo aqui em Rondônia sobre indígenas. Quando eu falo indígenas em Rondônia, não entendam como um povo só não, tá? Porque não é uma coisa hegemônica não. Quando eu falo indígenas aqui em Rondônia, cada povo tem sua língua, sua tradição, seu costume, seu modo de vida, seu modo de produção. Cada povo desses povos indígenas que tem aqui em Rondônia, cada um tem sua cultura diferente. Nós temos aí os Sacarabiá, nós temos aqui os Caritianas, os Caripunas, os Uajuru, nós temos os Sintalarga, nós temos os Paitessuruís, nós temos os Nhambiquara, nós temos esses povos totalmente diferentes de cultura um do outro, língua diferente. Sabia que tem gente que olha e pensa que todo mundo fala a mesma língua? Que todo mundo fala tupi? Se engana. Igualmente, nós olhamos para os povos germânicos. Os povos germânicos eram povos do norte da Europa e cada um tinha uma cultura diferente. Os ostrogodos eram diferentes dos visigodos, diferentes dos vândalos, diferentes dos saxões, dos ângulos. Cada um povo desse era diferente. Ok? Entendido? Vamos lá na tela. Coloque na tela. Todos os fatores vistos anteriormente foram ampliados com a ação dos povos germânicos, que especialmente partiram do século II, depois de Cristo, atacavam constantemente as fronteiras do Império Romano. Os germânicos, que constituíam uma variedade de povos, daqui eu chamo de novo a atenção para vocês, variedade de povos. Eles não eram um único povo. Havia uma variedade de povos chamados povos germânicos. E eles habitavam o norte da Europa, lá em cima na Europa. Lá em cima ficavam os germânicos. Não, pelo amor de Deus, professor, essa sua letra não dá nem para
ler, então, deixa eu tentar melhorar. Os povos germânicos. Olha, escrever aqui com o dedo no quadro não é fácil, não. Então, os povos germânicos aqui constituíram variedade de povos e habitavam a região norte da Europa. Desde muito tempo já lutavam contra os romanos. Então era uma luta constante. Esses povos germânicos, eles vão ser chamados pelos romanos de bárbaros. Agora eu pergunto para vocês, por que os romanos chamavam os germânicos de bárbaros? Tem até filme, Conan o Bárbaro, lá. Por que esses povos aqui eram chamados de bárbaros? Eu quero lembrar que esses povos germânicos, eles possuíam cultura diferente, costumes diferentes, religiões diferentes dos povos romanos. Até porque, nesse período, os povos romanos, através de Constantino, o que ele faz, Constantino? Que era o imperador do Império Romano, depois do Oriente, lá, de Constantinopla, que foi em homenagem a Constantino. O Constantino, ele coloca o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Os romanos que tanto perseguiram cristãos, depois vão ter como religião oficial o cristianismo, colocado por Constantino. E esse povo via religiões diferentes, costumes diferentes, ele vai dizer, esse povo é bárbaro, esses povos germânicos são bárbaros. E os povos germânicos estão enfrentando um problema de crescimento populacional. Começou a crescer gente, precisava de alimento, e lá não tinha porque teve um grande resfriamento climático lá no norte da Europa, que impediu, imagina, o chão coberto de neve, aonde é que você vai plantar? Aí eles começaram a adentrar na Europa, buscando regiões mais quentes, para produzir melhor, com questões climáticas melhores, para produzir melhor e para poder alimentar seu povo. E se não bastasse, ainda tem a fuga dos hunos. Os hunos eram povos mongóis, tem uma figura una, que foi um líder huno chamado Gengis Khan. Gengis Khan foi um rei huno muito forte, que virou uma lenda. E esses povos hunos, que primeiro eles invadem a China, depois de eles invadirem a China, eles começam a invadir o norte da Europa. E eram povos muito temidos. Vocês já assistiram aquele desenho Mulan? Que é uma chinesa guerreira? Assista, depois busque aí, que a Mulan, ela briga contra os hunos invadindo a China. E aí eles começam a invadir o norte da Europa e começam a empurrar os povos germânicos para além da fronteira do Império Romano. Eles foram levados também a invadir o Império Romano. Estão passando fome, estão tendo crescimento populacional, ainda estão sendo atacados na sua retaguarda pelos hunos. E com isso, por tudo isso, nós tivemos chamada queda do Império Romano do Ocidente. Eu preciso falar sobre essa transição da Antiguidade para a Idade Média, porque senão vocês não vão entender por que inicia um período da Idade Média. Olhem na tela para vocês. E o que representa essa queda do Império Romano em 476, quando um dos líderes germânicos, chamado Odoacro, vai depor o último imperador romano, chamado Rômulus Augustus. Ele depõe o último imperador romano, chamado Rômulus Augusto. E esse período, meus queridos alunos, quando Odoacro derruba Rômulo Augusto, esse período vai ser conhecido como o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. A Idade Média, o poder deixou de ser centralizado. Os patrícios, porque a sociedade romana era dividida entre patrícios e plebeus,
Os patrícios que tinham mais dinheiro fugiram para o campo com seus servos. E lá começaram a formar feudos, que eram propriedades rurais, altamente fortificadas, para se livrar das invasões e ataques desses povos que estavam invadindo a Europa. Então eles se protegeram. A população também que queria se proteger, elas correram também para o feudo, só que o senhor que estava lá, que vai ser chamado de senhor feudal, ele disse, espera aí, eu posso até dar proteção para vocês, mas em troca vocês terão que trabalhar na minha terra. Começa um processo de suzerania e vassalagem. Senhor feudal e servo. Na antiguidade era patrício e plebeus. Agora, na Idade Média, nós vamos ver a figura do senhor feudal e do servo. Num sistema de suzerania e vassalagem. O vassalo é o servo. O vassalo é quem doa um pedaço de terra para ele produzir e me dar de volta. O senhor feudal é o grande suzerano. Só para vocês entenderem aí como é que se dá esse sistema. A Europa, as cidades europeias, elas vão basicamente desaparecer. Desaparecer. Somem. Algumas somem do mapa. Por quê? Porque as cidades não se tornaram um local mais seguro. Esses invasores, eles vão destruir as cidades e formar clãs ali, tudo, e formar outro sistema feudal. Então a Europa, ela não se formou enquanto países definidos, e sim ela ficou fragmentada. A avó de vocês faz coxa de retalho, aquela coxa que pega um pedaço de tecido, emenda um no outro e faz uma coxa? Pois é, a Europa ela se transforma numa verdadeira coxa de retalho. Coxa em pedaços, sendo dividida. Isso é característica do fim da Idade Antiga, início do sistema feudal, do feudalismo. E esse sistema feudal, ele tem o seu modo de produção muito baseado na posse da terra e as relações servis. Aquilo que eu falei para vocês, a relação do suzerano e do vassalo. O servo recebia um pedaço de terra, produzia naquela terra, mas parte daquela produção era do senhor feudal. E outra parte era da igreja, porque eles tinham que pagar o dízimo. A Igreja Católica que foi a religião oficial do Império Romano, entra na Idade Média, ela vai converter os germânicos a se tornarem católicos. Ou seja, a Igreja Católica na Idade Média vai ser a instituição de maior poder na Idade Média. Porque enquanto o poder estava fragmentado, a Igreja Católica era a única instituição que ela tinha o poder centralizado. Ela tinha um poder centralizado. Então a Igreja Católica vai ser a única que vai ter um poder centralizado. Conseguiram compreender? Então, isso daqui é o sistema feudal. Isso daqui é um modo de produção baseado na posse da terra. Na tela para vocês, olha o texto aí que eu trago para vocês. O sistema feudal, ele trouxe o colonato, que representa o modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses produziam para os donos de terra, em troca de proteção. Isso é o colonato, que é o servo. Eu vou produzir em troca de proteção. E nós temos o comitatus. O comitatus era uma característica dos povos germânicos, dos povos bárbaros, que consistia na relação de lealdade entre guerreiros e chefes tribais. Lealdade. Não tinha papel escrito, era lealdade. E a insegurança e violência fez com que os feudos, que eram essas propriedades territoriais, se espalhassem por diversas regiões, criando uma verdadeira coxa de retalho na Europa, onde cada feudo mandava
sem ter um poder centralizado. A sociedade, olha aqui, a figura do rei, o sistema de suzerania e vassalagem, ele está aqui, então está jurando perante a Bíblia, perceba os cavaleiros, jurando perante aqui a igreja, a igreja, deixa eu apagar aqui, a igreja dando o aval para essa relação, então aqui nós temos a igreja, aqui nós temos os cavaleiros, aqui os cavaleiros, nós temos aqui o senhor feudal, que é o suzerano e o vassalo, jurando lealdade perante a Bíblia. Então, aqui ele estaria jurando lealdade, porque a sociedade feudal, ela era dividida pelos que rezavam, que era a igreja, com maior poder, os que lutavam, que estaria aqui o senhor feudal, que ele tinha o seu próprio exército aqui, e os que laboravam, os que trabalhavam. Então, essa é a divisão do sistema feudal. A sociedade feudal, ela vai ser estratificada. Ela vai ser dividida, ser estratificada. No topo está a igreja. Depois vem o senhor feudal. E depois nós temos o servo, por último dessa pirâmide social, sustentando todos os outros. Estaria o servo aí embaixo. A sociedade feudal era dividida em 3 classes. O clero, tendo como principal membro a Igreja Católica, a nobreza, que era composta pelos senhores feudais, e os servos, preenchidas pela classe mais baixa, e os camponeses, que eram os servos. A classe se dividia em suzerano, que eram os donos da terra, e os vassalos, que eram os servos, trabalhadores que recebiam um pedaço de terra para trabalhar para o suzerano. Além disso, nós temos o clero composto principalmente pelo catolicismo, com isso o cristianismo, sistema controlado pela Igreja Católica, moldou o comportamento, os ideais e a cultura dos homens medievais, tornando a igreja a instituição mais poderosa do sistema feudal. A igreja sendo a instituição mais poderosa. E a divisão do feudo? A divisão do feudo era feita assim, ó. O manso senhorial, que é essa faixa de terra aqui, onde está o número 1, era todo manso senhorial. O servo vinha aqui, plantava no manso senhorial e tudo era do senhor feudal. O manso servil era parte da terra onde os servos podiam cultivar, criar animais, mas parte do que eles cultivavam era do senhor feudal. E terras comunais, que era o manso comum, que era terra de pastagem, a floresta, que podia tanto servos quanto o senhor feudal ocupar, mas só quem podia caçar aqui era o senhor feudal. Aí nós temos os reinos germânicos, que vão se formar nesse período, como eu falei para vocês. Aí eles começaram a se organizar, os servos, visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, francos, os saxões, os bretões, os anglo-saxões. Tá? E do outro lado nós temos ainda de pé o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Meus queridos, para finalizar nossa aula, agora, eu vou passar para vocês aqui uma atividade. Vamos lá. Essa atividade já está com vocês aí, na tela de vocês. E eu queria agora que vocês respondessem essa atividade. Vamos lá. Vocês já receberam ela, já responderam. Vamos para a correção. Constantinopla, aquela cidade vasta, esplêndida, com toda a sua riqueza, sua ativa população e mercadores, está falando de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Seus cortesãos e seus membros servis, e as grandes damas
ricamente vestidas e adornadas, com seus séquitos de eunucos e escravos. Despertaram nos cruzados, que eram os cavaleiros que foram para lá, para Constantinopla. Um grande desdém mesclado de um desconfortável sentimento de inferioridade. A relação dos europeus, quando defrontaram com as cidades, ocorreu em função das diferenças entre o Oriente e o Ocidente, quanto às modo de organização e participação política, nível de disciplina e poderio bélico do exército, representações práticas e de devoção politeísta, dinâmica econômica, cultural e urbana, formação individual de desenvolvimento pessoal. Vem cá comigo. Cá comigo. Eu quero lembrar a vocês que o sistema feudal ali, ele era altamente rural. Quando eles se depararam em Constantinopla, a cidade fervilhava. Era um outro olhar da cidade. Eles vão dizer, meu Deus do céu, eu estou me sentindo até envergonhado, eu estou numa cidade tão evoluída, eu pensava que meu mundo era só o feudo. E aí eles vão se deparar com isso daí. Eu quero lembrar a vocês que o Império Romano do Oriente também era católico, mas teve o cisma do Oriente que dividiu a Igreja Católica em duas. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa Grega. Lá a Igreja de Constantinopla era a Igreja Grega. A Igreja de Roma era Católica Apostólica Romana. E nós não estamos falando ainda de reforma protestante, que só vai ser lá no século XVI, tá bom? Não confundam. Foi o cisma do Oriente. Então a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra D, a dinâmica econômica e culturais das cidades urbanas. E aqui um texto que explica os encontros dos templários com Constantinopla durante a Primeira Cruzada. Teve impacto cultural significativo, marcado uma interseção entre o mundo cristão ocidental e o oriental bizantino. Quando os templários chegaram a Constantinopla em 1097, foram recebidos em uma cidade que era o ponto de encontro de culturas e religiões diversas. Esse contato propiciou uma troca rica de conhecimentos e influência. Os templários, com suas missões religiosas e militares, contribuíram para o fortalecimento das relações entre o Ocidente cristão e o Oriente, promovendo uma maior interação cultural e intelectual. Além disso, a experiência em Constantinopla e outras regiões do Império Bizantino ajudou a moldar a divisão europeia do Oriente e influenciou a arquitetura, a arte, a organização militar da época. Assim, o encontro dos templários com Constantinopla foi um momento crucial na construção de uma ponte cultural e histórica entre os dois mundos distintos. Ok? Vamos para outra questão. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões e pouco povoadas. Olha aí, nem 2019 é daqui, tá? Em seguida, é um lugar de produção e de troca, onde se articulam artesanato e comércio sustentados por uma economia monetária, também o centro de um sistema de valores particular, no qual emerge a prática laboriosas e criativas do trabalho. O gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso de beleza, é ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças que é guarnecido por torres. No contexto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação da realeza, aceitação das práticas usuárias religiosas, independência da produção de alimentos de campo, superação do ordenamento corporativo do ofício, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. E aí? Vem cá comigo. Qual é a resposta correta daí? As cidades medievais que surgem, que eram chamados burgos, de onde vieram os burgueses,
elas eram cidades altamente protegidas por grandes muralhas, por torres de proteções. Você entrava como se estivesse entrando numa grande fortaleza, para se proteger de invasões. E essas cidades medievais, elas têm essas características de proteção. Elas visavam, a arquitetura dela toda visava a questão de proteção. Então você entrava por uma porta e você tinha torre de um lado por outro, estava caminhando na rua, nos passos da cidade, e era totalmente protegida. Então, por isso que a resposta correta daí é a letra, na tela, é a letra E. A permanência de elementos arquitetônicos de proteção. Porque, como eu falei para vocês, o texto descreve a cidade medieval como espaço de riqueza e atividade intensa, concentrado em um ambiente urbano limitado. Em configurações destaca a importância de elementos arquitetônicos como muralha, portas e torres para proteção e organização do espaço. Essa estrutura não só delimita a cidade, mas também defende das ameaças externas, permitindo que o comércio e a produção prosperem dentro das fronteiras. E, portanto, a opção E, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, a descrição do texto ressalta como cidade medieval, como suas muralhas e torres, mantinha uma estrutura de proteção essencial ao seu desenvolvimento e funcionamento. Estes elementos eram fundamentais para a segurança e organização do espaço urbano, refletindo a importância da arquitetura defendida da vida medieval. Meus queridos, é assim que vai cair no Enem? É por isso que nós separamos essa aula. Agora, daqui a pouco eu volto com vocês, porque aí vai ser mão na massa. Vamos lá?